Salmo de número 141. Hoje nós vamos, à luz desse salmo, dos primeiros 5 versículos, nós vamos falar sobre oração ao Senhor. Mas nós vamos ler todo o salmo. Um salmo curto, com apenas 10 versículos. Nós vamos ler esse salmo. Ó Senhor, eu clamo a Ti. Vem depressa. Ouve quando peço Tua ajuda. Aceita minha oração como incenso oferecido a Ti, e minhas mãos levantadas como oferta da tarde. Assume o controle do que eu digo, Senhor, e guarda meus lábios. Não permitas que eu me desvie para o mal, ou me envolva em atos perversos. Não deixes que eu participe dos banquetes dos que praticam o mal. Firam-me os justos, será um favor. Se eles me corrigirem, será remédio que dá alívio. Não permitas que eu o recuse. Contudo, oro constantemente contra os perversos e tudo o que eles fazem. Quando seus líderes forem lançados num precipício, ouvirão minhas palavras e saberão que são verdadeiras. Como pedras que o arado traz à superfície, seus ossos ficarão espalhados, sem que ninguém os enterre. Espero por Tua ajuda, Senhor soberano. És meu refúgio, não permitas que me matem. Guarda-me das armadilhas que me preparam, dos laços dos que praticam o mal. Que os perversos caiam em suas próprias redes, mas que eu consiga escapar. Pai, em nome do Senhor Jesus, dá-nos a Tua graça para meditarmos na Tua palavra e que pelo Teu Espírito Santo ela seja aplicada à nossa vida de acordo com a realidade e os propósitos de cada um de nós aqui. Senhor, que as minhas inadequações e limitações sejam superadas e supridas por Tua graça e poder, no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o nosso tema é oração ao Senhor, neste salmo. Hoje, aqueles que estão acompanhando o nosso programa Encontro Pastoral ouviram uma mensagem que foi muito abençoadora, enfatizando alguns atributos de Deus: misericórdia, bondade e fidelidade. Quem aqui está acompanhando o Encontro Pastoral 1h da tarde? É um horário assim, às vezes, para uns são mais difícil. Mas nós estamos todas as tardes, ao vivo, procurando trazer a palavra do Senhor, oração, testemunho, canções. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque na parte final do programa de hoje, eu passei para o pastor e ele terminou assim: nós não podemos evitar que os problemas cheguem às nossas vidas. Alguns problemas são inevitáveis e nós não podemos impedir que eles cheguem, mas nós podemos ter ações e posturas e decisões para vencermos os problemas. Então não podemos evitá-los, mas podemos ter atitudes, ações, decisões que vão nos ajudar a vencer esse problema. E talvez para mim foi a parte de tudo que o pastor falou que entrou assim no meu coração como uma flecha, a despeito da pregação ter sido muito boa. Mas você sabe que numa pregação, às vezes de meia hora, 40 minutos ou 10 que seja, não é tudo que fica no seu coração, mas alguma coisa. E aquilo entrou no meu coração. Nós não podemos impedir. Às vezes a aprovação chega, a tribulação chega, sem mandar recado, sem mandar aviso prévio, sem mandar direct, sem mandar e-mail, ela chega. E aí, o que fazer? Se acovardar, se enclausurar, resmungar, murmurar, ou olhar para Deus e confiar em Deus e pensar assim: o Senhor está comigo e o Senhor vai me dar vitória nessa luta. Por que eu estou dizendo isso? Porque exatamente a situação de Davi, neste salmo, mais uma vez, circunstâncias adversas se levantam contra Davi. Alguns vão dizer que esse salmo foi escrito no contexto em que ele estava na caverna fugindo de Saul, e outros vão dizer que é no contexto em que seu filho Absalão estava o perseguindo e ele estava longe do templo. Mas, não obstante estar longe do templo, sem assistência de sacerdotes ou levitas, mas lá onde se encontrava,
diante da perseguição de inimigos, de calúnias, de injustiças, de difamação, que é o caso aqui, homens perversos se levantaram para caluniá-lo, para difamá-lo, para persegui-lo. Mas Davi precisa tomar uma decisão. E a decisão de Davi é orar ao Senhor, buscar o Senhor. Porque Davi, pela experiência que ele tinha, pela intimidade que ele tinha, ele era conhecedor de que o socorro perfeito, o socorro no tempo exato, o melhor socorro, ele vem do Senhor. E ele sabia que tinha acesso ao Deus da aliança, ao Yahvé, ao Senhor Todo-Poderoso. E ele sabia também que nada acontece na vida do povo de Deus, do povo da aliança, dos servos do Senhor, sem que seja permitido por Deus, sem que seja do conhecimento de Deus. E mesmo aquele monte de calúnias, difamações que estavam pesando contra a vida de Davi, ele entendia que estava tudo sob as vistas de Deus. E o que ele faz? Ele então decide orar ao Senhor. Já de início eu quero dizer para você que está aqui, talvez enfrentando uma tribulação que do nada chegou, bateu na sua porta. Estava tudo indo muito bem e daqui a pouco chega uma situação. É o diagnóstico de um exame que não foi legal. É um problema financeiro. É uma situação de um filho, de um cônjuge. É uma situação que pegou você e está trazendo para o seu coração angústia e tristeza. Mas que você não seja vencido pelo desânimo nem pelo desespero. Mas que você possa imitar a Davi. E no lugar de se enclausurar, se deprimir, se angustiar e se fechar, se isolar, que você decida, como Davi, orar ao Senhor, porque é no Senhor que nós encontramos socorro. Mas essa decisão de Davi em orar nos ensina algumas coisas. Esta oração que Davi faz ao Senhor tem algumas lições para nós, e nós podemos ver nos primeiros versículos aqui, 1 e 2, que ele não somente orou, mas ele ensina para nós algumas coisas. É o Davi buscando auxílio, ou buscando ajuda em oração diante de Deus. Então ali, versículos 1 e 2, aqui no telão, por favor, versículos 1 e 2, porque a minha Bíblia hoje é diferente. Vamos ler juntos todos. Ó Senhor, eu clamo a Ti, vem depressa, ouve quando peço Tua ajuda, aceita minha oração como incenso oferecido a Ti. Aqui nós destacamos 3 características nessa oração. Primeiro, Davi ora com humildade. Ele está clamando. Clamar é diferente de orar. Clamar é você gritar. Clamar é você entender que a situação é grave e aí não fica mais naquela situação de chamar peixe. A situação é tão urgente que necessita um clamor. E quando você está clamando, você está dizendo assim: Deus, eu não me basto. Deus, eu não dou conta da situação. Deus, eu sou limitado. Deus, eu sou pó. Você está diante do seu clamor ali, e não obstante Davi ser rei, não obstante Davi ser um homem experiente, um homem de guerra, um homem de batalhas, um homem de vitórias, um homem de lutas, mas com aquele clamor diante de Deus, ele está expressando a sua humildade, dizendo: Deus, acuda-me, socorra-me, eu preciso que o Senhor intervenha nessa situação. No caso de Davi, difamações, calúnias, injustiças. Qual seria o seu caso? Uma enfermidade, uma má notícia, uma crise familiar, uma crise financeira, um abatimento espiritual. Não sei o que pesa sobre a sua vida, mas sei que Deus é o mesmo Deus de Davi e que está com seus ouvidos abertos para ouvir orações caracterizadas pela humildade. Quando nós clamamos, nós estamos reconhecendo: eu não dou conta, Deus, eu não sei nem por onde começar, eu não sei nem o que fazer. Então, você reconhece a sua limitação e você clama, que é diferente de orar, é expor diante de Deus a sua fragilidade. Então, uma característica da oração de Davi, humildade. Mas a outra que está muito clara aqui é quando ele diz: vem depressa, Senhor. Urgência. Tem oração que a gente faz a Deus e que temos feito a Deus e que elas às vezes demoram anos e podem demorar anos. Eu tenho certeza que muitos de nós aqui têm causas pelas quais nós oramos há anos
e ainda não houve aquela resposta que nós aguardamos. E nós estamos lá orando, e a gente não morre por causa disso. Salva minha mãe, salva meu irmão, salva meu pai, me dá esse sonho, Senhor. E essas coisas podem esperar. Mas existem situações, e você pode lembrar de algumas aí da sua vida, eu lembro da minha vida, que precisa de urgência, que precisa de pressa, e era o caso de Davi. Inimigos caluniando, inimigos cometendo injustiça, inimigos correndo atrás dele, e ele precisava de um socorro urgente. E a outra característica dessa oração de Davi é urgência. Então, irmãos, eu e você sabemos, existem situações que elas podem esperar, mas existem outras que, se Deus não agir logo, o caos vai tomar conta. Então ele está dizendo: Senhor, dá-te pressa em me socorrer. Senhor, apresse esse socorro. E não é nenhum pecado você, diante de Deus, com humildade, dizer a Ele: Senhor, apressa, Senhor. Apressa, Senhor. Abre essa porta, manifesta a Tua providência, manifesta a Tua graça. O Senhor pode. Nós precisamos chegar diante de Deus, irmãos, certos de que, se Ele quiser, Ele pode. Não há impossível para Deus. Não vamos nos tornar acostumados com as coisas de Deus. Precisamos sempre estar perplexos diante das maravilhas de Deus e desse poder que tudo pode. Então Ele pode enviar o seu socorro, apressar a solução, manifestar a cura, operar o milagre, porque tudo pertence a Ele, o poder pertence a Ele, e se Ele quiser, ninguém pode impedir. Então nós precisamos, além de humildade, dependendo da situação de cada um, como Davi, dizer: Senhor, apressa esse socorro. Apressa, Senhor, essa situação. Mas não só humildade e urgência, mas ele coloca também aqui reverência. E a gente vê, versículo número 2: aceita a minha oração como incenso oferecido a ti, e minhas mãos levantadas como oferta da tarde. Ele está pensando na figura do sacerdote, que quando ia oferecer holocaustos diante de Deus, também apresentava o incenso. E Apocalipse vai dizer para mim e para você que as nossas orações, elas sobem diante de Deus como incenso. Então ele está pegando essa figura e dizendo: Senhor, eu não tenho holocausto, eu não tenho sacrifício, mas eu ergo as minhas mãos vazias, mas em oração ao Senhor. As minhas mãos estão vazias, mas o meu coração, Senhor, ele está cheio de amor pelo Senhor, e o meu coração tem fé nas suas promessas. Nós precisamos nos aproximar de Deus, crendo nas suas promessas. Amém, igreja? Crendo que tudo aquilo que Ele promete, Ele fará, porque Ele é. Foi o que nós lemos no primeiro salmo da noite, Salmo 117, louve ao Senhor, porque o Senhor é fiel. Então Davi se apresenta em oração a Deus, humilde, com urgência, mas com reverência. Senhor, não trago sacrifícios, não tenho um animal aqui para eu sacrificar ao Senhor, estou longe, mas eu ergo as minhas mãos e ofereço a Ti a minha oração, Senhor, com toda a reverência, com amor no coração e com o meu coração em fé nas promessas do Senhor. Ninguém pode se aproximar de Deus sem reverência, porque Ele é o Deus que é santo, santo, santo. Ninguém pode se aproximar de Deus sem fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E não importa se você está, como Davi, ou no templo ou no deserto, ou na igreja ou em casa, em um lugar mais confortável ou menos confortável para você orar, mas tem que partir do seu coração a reverência e a fé no Deus que pode todas as coisas. Mas Davi ainda nos ensina outras coisas práticas a respeito da oração dentro desse salmo. E ele diz agora no versículo número 3, assume o controle do que eu digo, Senhor, e guarda meus lábios, ou talvez na sua Bíblia, põe guarda a porta dos meus lábios, para que eu não fale precipitadamente, para que eu não fale dolosamente. Agora a ideia de Davi é pedir a Deus que guarde os seus lábios, para que ele não trate os seus adversários da mesma forma que ele estava sendo tratado, que no meio da situação de estar sendo acossado, injustiçado, caluniado, que eu não use do mesmo artifício que eles, que eu não abra a minha boca para difamá-los, que eu não abra a minha boca para agir como eles estão agindo, para que eu não me iguale a ele. Portanto, Senhor, põe guarda a porta dos meus lábios.
como nós ouvimos tão claramente domingo aqui, que as palavras dos nossos lábios sejam graciosas, que as palavras dos nossos lábios sejam para edificar, ainda que aqueles que estão levantando calúnias contra nós, porque o nosso maior exemplo, Jesus Cristo, diz que nós temos que amar os nossos inimigos. Nós temos que orar pelos nossos inimigos. E Davi sabiamente está dizendo: Senhor, põe uma trava aqui na minha boca, porque se for para me falar o que eu quero falar, o que eu tenho vontade de falar, o negócio vai azedar. E é assim comigo e é assim com você. Quando pessoas se levantam contra nós, principalmente falando mal, caluniando, dizendo alguma coisa que você não fez, aí ou o domínio próprio toma conta da gente, ou a gente se iguala àqueles que estão nos caluniando. Que Deus ponha guarda à porta dos nossos lábios, para que nós, com a nossa boca, eu ia dizer nossas bocas, mas nós só temos uma boca, amém? Então, quando for olhos, são nossos olhos, quando for mãos, são nossas mãos, mas quando for boca, é a nossa boca, amém? São parentes. Então, com a nossa boca, não venhamos ferir, machucar, e às vezes você sai do seu lugar de estar com a razão, se iguala, perde a razão. Senhor, põe guarda à porta dos meus lábios. Então Davi está ali pedindo vigilância nas palavras. Que Deus nos ajude, irmãos, que da nossa boca, com a graça de Deus, saiam palavras para abençoar e não para amaldiçoar. Um parêntese, inclusive o nosso país. E a pessoa abre a boca para dizer: já tem tanta gente para falar mal do Brasil, vamos abençoar o Brasil. Diante de tudo que está acontecendo, Deus abençoe o Brasil. Não é ficar dizendo: esse país é um país, isso é um país. Não, Deus abençoe o Brasil. E que Deus tenha misericórdia do nosso país. Amém? Avançando, ele agora pede que Deus vigie o seu coração, para que seu coração não venha a ser dominado por malícia e por maldade. O texto continua dizendo: ou me envolva em atos perversos, não deixe que eu participe dos banquetes dos que praticam o mal. Então Deus não deixa o meu coração azedar, não deixa o meu coração amargurar, não deixa o meu coração se envolver com aquilo que Hebreus chama de raiz de amargura, que a situação se levantou. Lembre-se que no contexto de Davi é difamação, é injustiça, é calúnia. Então ele está pedindo a Deus que eu não venha agir como eles, que o meu coração não azede. Não permitas que eu me desvie para o mal, para o pecado, para as tendas tortuosas, ou me envolva em atos perversos. Não deixe que eu participe dos banquetes dos que praticam o mal. Por vezes, diante da provação, nós abrimos a guarda, e aquilo que é uma provação, para que sejamos aprovados, se o nosso coração se contamina, aquela provação vira uma tentação, e a gente cai em pecado, e reclama, e murmura: por que comigo? Por que de novo? Por que eu? Por que a minha casa? Por que a minha família, Deus? Tanta gente aí que podia estar com essa enfermidade, que podia ter sido desempregado, mas eu sou teu servo. E aí aquilo que é uma provação, para que a pessoa aproveite o caminho da oração para buscar a Deus e ter experiência com Ele, se transforma numa tentação, e aí começa o pecado. Porque provação é de Deus, para que nós sejamos aprovados, mas tentação é do diabo, para que nós sejamos destruídos. Perceba que Davi está tendo cuidado com duas coisas importantes: a sua boca e o seu coração, para que eu não haja igual os meus inimigos, para que eu não haja igual os perversos que estão agindo contra a minha vida, ou para que no meio dessa tribulação, dessa dor, dessa enfermidade, eu ajo igual o pagão e comece a dizer: cadê Deus? Cadê Deus que deixou isso chegar no meu casamento? Cadê Deus que deixou chegar isso na minha vida? Como se for a verdade que ser servo de Deus é isenção para problemas, isenção para tribulações, quando não é verdade. O Senhor nunca prometeu isenção de problemas, de provações.
Pelo contrário, Jesus foi bem claro quando ele disse: no mundo passais por aflição ou aflições, mas tem o quê? Bom ânimo, porque eu venci o mundo. A ideia é: olhe para mim, creia em mim, e assim como eu venci, você também vai vencer. Então guarde a sua boca e guarde o seu coração, e ore a Deus com humildade, com senso de urgência, dependendo da sua situação, mas sempre com reverência diante do Senhor. E no versículo 5 diz assim: fira-me os justos, será um favor. Qual é a ideia aqui? Senhor, se uma pessoa sábia, no meio de toda essa situação, tiver conselhos e palavras de sabedoria para transmitir para mim, eu estou aberto, eu estou pronto para receber palavras de sabedoria, palavras de conselho, palavras que vão me ajudar no meio dessa tribulação. Porque se a gente não for sensível, a gente acaba até mesmo tapando nossos ouvidos e não quer ouvir ninguém. E ele está dizendo o seguinte: fira-me os justos, será um favor. Se eles me corrigirem, será remédio que dá alívio. Não permitas que eu o recuse. Contudo, oro constantemente contra os perversos e tudo que eles fazem. Ou seja, a oração de Davi era para que Deus desse a ele livramento em relação ao que os perversos estavam aprontando para com ele. Mas ele estava pronto para que, se Deus tivesse ali pessoas sábias para trazer conselhos e uma palavra de sabedoria para ele, ele estava aberto. Leve sua Bíblia, por favor, para Provérbios 17:10. Bote aqui, por favor, querido. Provérbios, vamos aqui que é mais rápido, viu, irmãos? Vamos aqui que é mais rápido. Está escrito o quê? Uma repreensão é mais eficaz para o prudente que 100 açoites para o tolo. Provérbios 27:6, por favor. Provérbios 27:6. Vamos lá? As feridas feitas por um amigo sincero são melhores que os beijos de um inimigo. Então, às vezes, um amigo fiel e verdadeiro, ele vai dizer para a gente coisas difíceis de serem ouvidas, mas desde que sejam palavras sábias, nós precisamos ter o nosso coração o quê? Aberto para receber aquele bom conselho. É o que o salmista está dizendo. Ele está com o coração aberto para receber bons conselhos. Esse dia eu fiz uma visita a uma pessoa e ela disse assim: pastor João veio e me disse assim, assim, assim. Ele disse: irmã, o que eu vou lhe dizer, talvez você não goste, mas eu preciso dizer. E o pastor João disse. E ela disse: foi uma bênção. Eu não queria ouvir, não. Mas o que ele disse me abençoou demais. E é interessante que a gente já tinha tido contato e eu tinha dito à minha esposa: fulano precisa ouvir isso, isso e isso. Mas na ocasião não dava para dizer. Mas aí houve uma ocasião que deu o pastor João dizer. Umas verdades carregadas de sabedoria, difíceis de dizer, mas que precisavam ser ditas. E que a pessoa que ouviu, depois testemunhou para mim. Foi muito bom. Olha, Deus me abençoou tanto com aquilo que o pastor João disse. Foi libertador na minha vida. Então, irmãos, nós precisamos também estar prontos para receber conselhos sábios, ainda que sejam palavras duras para a nossa vida. Caminhando para o final, irmãos, eu queria que você lesse junto comigo os 2 versículos do Salmo 142, os 2 primeiros do Salmo 142, por gentileza. Eu queria que a igreja ficasse de pé, por gentileza. Os 2 versículos do Salmo 142, já estão aí? Vamos lá, todos juntos? Clamo em alta voz ao Senhor, suplico pela misericórdia do Senhor, derramo diante dele minhas queixas e lhe apresento minhas angústias. Olha, diante das provações da vida, diante das tribulações da vida, que eu e você possamos imitar Davi e clamar ao Senhor, e orar ao Senhor, e buscar ao Senhor, por meio de Cristo, por intermédio de Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Coríntios, segunda carta de Coríntios, capítulo 1, versículo 20, diz que em Jesus, eu e você temos o sim e o amém para todas as promessas do Senhor. E quer uma promessa em relação a clamar a Deus? Salmo 50, versículo 15.
Clama a mim no dia da tua angústia. Clama a mim, invoca-me no dia da tua angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Então pega a sua dor, sua tribulação, e não murmure, não reclame, apresente diante do Deus que pode mudar o quadro, inclusive de maneira urgente. Deus abençoe.